Uberaba e região, boa tarde a você, ouvinte do nosso Vitrine Social e Saúde. Mais uma vez nós estamos aqui levando até vocês assuntos de relevância, assuntos que podem te motivar, assuntos que podem trazer um pouco mais de paz, um pouco mais de informação para você. Eu, doutora Ina Márcia, estou aqui juntamente com Doutor Elias, e vamos falar hoje com a nossa convidada especial, Vanessa Torres, sobre violência doméstica. Muito obrigado a todos que estão com a gente, e a doutora Ina vai fazer a devida apresentação de nossa ilustre convidada. a Vanessa Torres, gente. Ela é idealizadora do projeto Amor ao Próximo e ela é mentora também, né, Vanessa? No Instagram de um emagrecimento para mulheres. E ela é criadora também de conteúdos digitais e ela é uma pessoa com opiniões fortes, justamente por passar, né, Vanessa, por Exatamente. tantas coisas na vida. A gente vai adquirindo o hábito de formar opinião e a gente vai se posicionando, Sim, né, no intuito de ajudar as pessoas. Com Não é certeza. esse o nosso objetivo? com certeza. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né? Estou muito lisonjeada de poder estar aqui colaborando. Eu falo que tudo que a gente passa na vida, a gente tem que ter como aprendizado, levar como aprendizado e também poder ajudar outras pessoas, né? Então, a questão até foi muito bem apresentada, a questão do projeto social, do amor ao próximo. Ele, inclusive, nasceu devido a essa necessidade e ter tido tanto acesso a essas questões. Então, assim, eu presenciei, eu senti, e ele ficava guardadinho no meu coração, sabe? E eu falei assim, não. Aí, quando aconteceu algo nesse sentido, né, do abuso, da violência muito próximo a mim, eu me impulsionei, né, saiu do papel, saiu do coração e foi para ação. Então, o projeto Amor ao Próximo, assim, ele nasceu com esse propósito, sim. Eu falo que ajuda pessoas, instituições e causas. E eu gosto de salientar também que o projeto ele não tem vínculo político e nem religioso. Então, ele abrange qualquer pessoa. Qualquer pessoa que sente a necessidade, precisa de alguma ajuda, algum auxílio, mesmo que às vezes eu não tenha todas as informações, eu corro atrás para que eu possa ajudar essa pessoa. É bem um cuidado com o outro. Em relação ao projeto de emagrecimento, eu falo que é um gancho também para eu alcançar outras vidas, porque eu passei um processo onde eu emagreci quase 40 quilos, então as pessoas me veem como uma referência nessa parte, mas eu falo que o emagrecer foi uma ponte para que eu alcance as mulheres. É um programa específico para mulheres, mas eu trabalho muito além do peso. Eu procuro resgatar a autoestima dessas mulheres, porque a mulher ela tem que se sentir amada em todo o processo. Ela não precisa estar no corpo ideal para ela se sentir amada. Então, eu trabalho essa parte assim. Eu brinco falando sério que esse peso que ela está carregando, muitas das vezes é o peso emocional, que reflete no físico, né? Tudo que está no emocional, ele é refletido no físico. Então, eu faço essa caminhada com ela. Então, é um método de 21 dias que eu tenho. E eu caminho resgatando essas mulheres. E muitas das vezes está passando por algum problema, sim, de violência, de várias outras questões envolvidas, que faz com que ela chegue também a um físico não desejado. E a questão do conteúdo, eu sempre estou ali informando, né? Tem um quadro também no Instagram, que eu levo também o conhecimento para as pessoas, para que elas possam, assim, não ficar à mercê da falta de informação. Então, a gente faz uma ponte, uma acessibilidade para que as pessoas tenham conhecimento e informação. Com isso tudo, Vanessa, dito isso tudo, o nosso tema hoje é violência doméstica. Nesse tema, para você, o que é a violência doméstica? Tem vários fatores que englobam a violência doméstica, né? Porque, assim, vem vários abusos, né? É o abuso físico, o abuso psicológico, muitas das vezes o abusador, ele atinge ali com a forma, o financeiro, né? Então, assim, eu falo que abrange vários tipos de violência. O psicológico e o físico é o que mais a gente fica mais visível ali, né? Que aborda mais, mas tem várias coisas que é abrangente. Eu vou falar de uma forma, assim, mais pessoal, né? Porque, assim, não é termos técnicos, mas é mais pessoal de coisas que eu vivi.
Eu, na minha infância, eu sofri abusos físicos, né? Agressões físicas. E eu acredito, eu vou falar uma forma assim, eu estou aqui realmente hoje abrindo meu coração, porque assim, poucas pessoas já teve acesso a essas informações, porque a gente fica constrangida de ser agredida, de ser abusada, Sim. E às vezes a gente não quer falar sobre esse assunto, porque a sociedade nos culpa, ela sempre quer achar, alguém quer achar o culpado e sempre a vítima é culpada de tudo isso. Então, eu fiquei escondida por muito tempo, né, assim, porque eu não queria me posicionar, porque eu tinha vergonha, eu ficava me perguntando aonde que eu tinha errado por tudo isso. Lógico que não foi diretamente por um companheiro, mas foi uma agressão que eu sofri anos dentro de casa, e eu parei para analisar que o agressor final, que quando está com a sua companheira, ele dá os sinais também dentro de casa. E muitas das vezes a família tem medo de falar, por exemplo, para a pessoa, falar, olha, ele é um filho agressivo, ele é um irmão agressivo, ele é um tio agressivo. Então, a família, às vezes, quer se livrar, né, do problema, e está jogando no colo de uma mulher. Então, assim, a minha experiência é pro lado de cá, que é a família que teve um agressor dentro de casa. Então, eu acompanhei essas agressões, eu senti na pele, a ponto de eu ter que sair da minha casa, por conta que eu fui jurada de morte. Então, a fúria era muito grande, né? Então, assim, lógico que vem outras questões envolvidas, mas tá ali aquela fúria, e ele levava essa fúria para os próximos relacionamentos. Então, eu acredito que, nesse lado de cá, primeiro começa as agressões e a ira dentro de casa, antes de entrar no relacionamento. Então, já demonstra os sinais, né? Então, assim, tem que ficar atento. Eu falo que a gente, quando assume um relacionamento, tem que ver o que é feito também, assim, como que é o relacionamento desse parceiro com a família. Né, que muitas das vezes ele não tem um bom relacionamento com a família, né, ele preza, às vezes, assim, uma falsa ilusão de que está tudo bem, mas tem que ter esse contato para saber ao certo como que está sendo. Então, assim, eu me sentia culpada, né, assim, mesmo sofrendo as agressões diariamente, e eu não tinha as informações que a gente tem hoje, aonde recorrer, né, muito jovem, eu não sabia como, e às vezes até a gente fazia denúncia, né, porque, assim, eu especificamente era o alvo das agressões. Às vezes a gente até recorria e fazia um boletim de ocorrência, mas até tinha aquela abordagem, mas logo não era tão repreensivo a ponto de falar assim, não, vai ter punições. Hoje já tem mais acesso a essas informações. Então é onde que eu vejo a possibilidade de passar isso adiante e as pessoas entenderem que elas têm aonde recorrer, elas têm aonde pedir ajuda. Tem aonde, às vezes alguma amiga, né, algum colega de trabalho que está passando por alguma coisa e não sabe, às vezes a gente tem que saber fazer uma leitura do que está acontecendo à nossa volta. Então, olha, vamos dizer que eu guardei isso há mais de 20 anos, com medo de falar, de assumir na sociedade que eu sofri agressões. Então, essa foi uma das agressões. E lógico que abala o psicológico, a gente fica assim com receio até de assumir outros relacionamentos. Eu falo que isso fez com que eu trouxesse sequelas para o meu relacionamento, porque você fica com medo de confiar. Você acha que você vai ter um relacionamento semelhante. Né? Então, assim, esse foi um vamos dizer assim, das violências que eu sofri. Sem contar também na questão da violência, assim, eu falo que o abuso também sexual sim, um tipo de violência, que também aconteceu comigo na minha infância e que eu também nunca tive coragem de me manifestar, de falar, porque era muito vergonhoso para mim, porque eu acredito, não teve as vias de fato, mas todo o processo traumático eu passei. E é onde a gente entra, assim, muitas vezes eu considero a violência, né, quando acontece a agressão física, mas e a psicológica? E o abuso sexual é só o que tem o contato e o que passa, a pessoa passa anos a fio ali sofrendo. Então foram duas experiências que eu passei e que eu tive muita vergonha de compartilhar. E a partir do momento que eu me posicionei e falei que eu ia usar das minhas dores, as coisas que eu passei, que eu ia poder ajudar outras mulheres, hoje eu estou aqui como um instrumento realmente para poder dar voz a essas mulheres. Porque muitas não têm possibilidade de ter essa voz. Tem mulheres que hoje às vezes vão estar ouvindo o programa escondido, porque não pode ouvir isso na frente do marido, porque são instruções, às vezes encorajamento. Então eu falo que eu estou aqui para dar voz a essas mulheres. Então basicamente foi isso, assim, a gente vai, eu vou detalhando para vocês aqui no decorrer para a gente
E a gente percebe, né, Vanessa, que a partir do momento que uma mulher assume o compromisso de falar das suas dores, de se expor, dá coragem a outras, né? Exatamente. Após os comerciais, pessoal, nós vamos falar quais os tipos de agressões sutis que as mulheres podem receber. Não só as mulheres, viu, gente? Aqui nós vamos falar que a gente percebe que essa agressão é com criança, é com idoso. Isso é um cuidado que nós da sociedade temos que tomar um para com o outro, um olhar de amor e observar o que está acontecendo. Logo após os comerciais, Vitrine Social volta com vocês para nós continuarmos esse assunto maravilhoso com a Vanessa aqui. Mais uma vez aqui com o nosso programa Vitrine Social e Saúde, esperando vocês aí participarem aqui pelo YouTube. Vocês podem ligar para nós. Hoje nós vamos ter sorteio, doutor Elias? Vamos ter sorteio. Nós vamos sortear três ingressos, 3 convites de uma galinhada beneficente do Lions Club, tá? Muito gostosa essa galinhada. O sorteio vai ser ao final do programa e quem ganhar vai ter que pagar só a taxa de entrega. A galinhada é por nossa conta. É isso aí. Também nós vamos ter uma caneca aqui do Vitrine Social e Saúde para sortear para vocês. Pode ser a participação de vocês pelo chat aqui ou pelo telefone. Daqui a pouquinho eu passo o número, gente, porque até hoje eu não decorei o número do telefone. Daqui a pouquinho eu passo para vocês. Mas vamos continuar. Doutor Elias, qual a pergunta que você tem para a Vanessa? Vanessa, quais os principais tipos de agressão que uma pessoa pode sofrer? Olha, doutor Elias, assim, os tipos de violência, né, que tem é a violência física, a psicológica, a sexual, patrimonial e também a moral, né? Então, assim, às vezes é o que eu tinha falado anteriormente, às vezes a gente fica só voltado para a violência física e psicológica, mas está muito interligada aos outros tipos de violência, né? Então, assim, é importante ressaltar que às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas como que eu vou identificar que eu estou sofrendo, vamos supor, a violência moral, né? Então, assim, qualquer conduta, às vezes, assim, o companheiro fica fazendo calúnia contra a esposa ou contra a mulher. Então, assim, quando fica levantando, né, suspeitas, coloca a mulher em suspeita, um exemplo, né? Então, assim, a gente tem que ficar atento nas outros tipos de violência que acontece também. E você, Vanessa, quando você sofreu essa violência doméstica, você ainda era adolescente, né? Sim. Alguém, assim, do seu núcleo familiar, alguém próximo de você percebia isso, ajudava você a tomar atitude, ou ninguém tinha coragem de dar um basta no agressor? Eu não digo falta de coragem. Todos estávamos, assim, sujeitas àquela situação, né? Então, nós éramos mais reféns daquela situação, né? Era uma casa onde que só tinha um tipo de figura masculina, então ele nos... era como se fosse... Ele tinha um domínio pela situação. E como a gente às vezes não tinha como se sentia culpado, a gente não falava, tinha vergonha de falar, então não era tão acessível essa voz. Então as pessoas não tinham noção do que a gente passava, não tinha essa percepção. Às vezes, assim, pode ser que às vezes os vizinhos, alguma coisa, via algum movimento, alguma coisa assim, mas também não se encorajavam a falar, porque é uma das coisas também que eu acho que a gente tem que ter consciência. Se você vê ou perceber alguma coisa, faça denúncia. Sabe, não deixa. Tem aquele ditado, né, que no seu caso não mas é aquele ditado que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, né? Exatamente. Mas a gente percebe que hoje em dia a gente precisa, porque tem alguém necessitado. Sim. E a gente precisa, às vezes, tomar alguma atitude para proteger a vida Com daquela certeza. pessoa, né? Que às vezes ela mesma não está tendo forças para isso. Falta coragem, né, dela, assim, ela está sendo alienada, né? O alienador faz isso com a pessoa, ela se sente incapacitada. E eu falo assim, em briga de marido e mulher tem que se meter a colher, sim. E se a gente ouvir ou perceber qualquer coisa, porque pode ser que ela está em estado correndo risco, não só ela, mas quem está em volta dela. Pode ter crianças, pode ter filhos. Então, assim, vai acontecer uma tragédia ainda maior. Então, tem que se perceber, tem que sim, se posicionar.
E tem como fazer as denúncias anônimas. Então, por que não ter um olhar de compaixão com a vizinha, com uma irmã, com uma amiga, né? Assim, ela começa, querendo ou não, dar alguns sinais. É a gente ter uma sensibilidade e um olhar para o outro, sabe? Mas no meu caso não foi possível fazer dessa forma. Vanessa, as pessoas muitas vezes se omitem. E isso causa um grande mal para a sociedade. A omissão das pessoas em relação à violência se dá muitas vezes porque quem está dominando a situação, que é o agressor, também causa um certo medo nas pessoas que estão próximas. Porque eles ficam com medo daquela pessoa, porque aquela pessoa ela está o tempo todo dominando a situação e subjugando a outra pessoa. Sim. Nesse caso, não fica um pouco mais difícil de conseguir que as pessoas façam essa denúncia? Olha, sentindo na pele não é fácil, né? Porque assim, você fica com medo do julgamento. Como que você vai pedir ajuda? Porque as pessoas, falando na minha situação, as pessoas vão automaticamente julgar, por quê? O que que você fez para ele estar fazendo isso? Por que aconteceu? Qual foi sempre vem com esse porquê. Então, normalmente as pessoas devam, né, assim como eu, ter esse medo de já ser julgada. E normalmente também o alienador, ele tem essa postura de estar dominando a situação, só que tem uma outra vertente. Às vezes, para a sociedade, na maioria dos casos, ele é a melhor pessoa. Então, ele se mostra muito prestativo para as pessoas de fora da sociedade. Então, ele é livre de suspeita. Então, quando você fala, é uma das coisas que ele fica a vítima fica desacreditada, porque ele é uma boa pessoa perante a sociedade. Então, como que você vai... você passa como mentirosa, você passa como, às vezes, até louca, né? Porque como com a pessoa livre de suspeita, né? É uma pessoa que ajuda todo mundo. Está ali sempre a serviço do outro, levantando qualquer tipo de suspeita. Então, quando a pessoa... Porque tem também essa vertente. Aí, como que a vítima vai falar desse agressor, desse alienador? Então, tem duas vertentes aí que é muito delicada. Mas, sim, tem como... eu falo que, de alguma forma, tem como a gente se manifestar, né? A gente pode compartilhar, às vezes, com alguma amiga. Aí é onde eu falo que essa voz que a gente está dando aqui é que, se alguma pessoa chegar para você e falar que está sofrendo alguma violência... mesmo que não saiba como fazer, procure ajuda, procure orientação de alguém. E né? Começar, né, Vanessa? Exatamente. Acreditar nas palavras das pessoas. Sim. Ou se não acredita, pelo menos desconfiar. Será Exato. que é verdade? Sim. E começar a observar, né? Que às vezes são pequenos detalhes. Sim. E que a gente consegue perceber que realmente aquela pessoa está sofrendo agressões, que às vezes a pessoa não tem condições de sair daquela situação, né? Então, essas agressões, elas são só dentro de casa, porque é mais fácil do agressor ficar escondido? Você acha que isso ocorre? Ou em público as pessoas não conseguem perceber esse lado agressivo do agressor? Ele fica mais oculto, né? Muito mais oculto. Se acontecer em público, é muito sutil. Porque o que a pessoa faz? Agora eu vou falar com um olhar de... Porque, assim, com essa abertura que eu dei, onde as pessoas possam chegar até mim, para se abrir, para conversar, esse acolhimento, né, que a gente abre, que eu abri para as pessoas, já veio até veio alguns casos que, assim, eles começam a isolar a pessoa da sociedade. Então, por exemplo, começa a afastar dos parentes, familiares, amigos. Então, ela já começa a ficar antissocial. Então, ela já não começa a aparecer tanto em público, né? Então, ela vai ficando mais em casa. Então, muitas das vezes, ela está trabalhando, ele já tira automaticamente ela do emprego, né? Para poder fazer ela ficar mais em casa. Tira da escola. Tira da escola. Então, assim, ainda mais assim, às vezes essas meninas mais jovens que começam um relacionamento mais cedo, já fala, não, já começa a morar junto, e ali ele já vai tendo o poder, tomando a posse da pessoa.
Então, acontece mais oculto, né? É raro, às vezes, assim, que hoje em dia, se tiver alguma briga, às vezes as pessoas, tá porque tá alcoolizado, porque isso. Não, tem alguma coisa diferente, tá tendo alguma alteração, você pode ver no olho da pessoa que tá tendo alguma coisa errada, ela tá pedindo sutilmente um socorro. Então, assim, se identificar, a gente, assim, tem que fazer a denúncia, tem que recorrer, não pode deixar, mas acontece normalmente oculto isso. E eu quero agradecer a todo mundo que está com a gente aqui na live, né? E ao pessoal que está aqui, já está participando do nosso sorteio. Se vocês quiserem ligar para o telefone aqui da rádio participar no 33 26 41 11, será um prazer para nós recebermos o seu telefonema e nós colocaremos o seu nome para participar aqui. O sorteio vão ser 3 convites da Galinhada Beneficente e a caneca do Vitrine Social e Saúde, tá? Ô, doutor Elias, como a Vanessa está falando aqui com a gente, eu sou um pouco mais leiga, assim, eu admiro o trabalho dela, eu não saberia indicar onde a pessoa ir procurar uma ajuda. Você saberia, doutor Elias? Não. Eu sei da minha responsabilidade em dizer. Mas eu observo uma coisa, Vanessa. A pessoa que sofre algum tipo de violência, o semblante dela entristece. Se é uma pessoa comunicativa, brincalhona, ela vai parar de fazer isso, ela vai ficar mais retraída. É uma carga psicológica muito grande e que pode levar a pessoa a uma depressão. Sim. Então, é um assunto muito sério, nós precisamos aprender como fazer essa denúncia, como cuidar dessa pessoa que está sofrendo. Com certeza. Eu falo que, assim, por falta até de conhecimento, eu também até não saberia. Antes eu não sabia aonde recorrer. E aí, assim, aonde a pessoa pode fazer a denúncia, né? Tem o Disque Denúncia, que é o 180, onde ela vai fazer a denúncia ali. E também tem os órgãos que ela pode estar recorrendo, né? Assim, tem a Delegacia da Mulher, onde ela pode fazer a denúncia. Eu sei que é muito complicado, que às vezes o agressor não deixa ela sair de casa, né? Assim, tá sempre acompanhando, sempre vigiando, sempre acompanhando os passos dela. E também tem aqui em Uberaba tem o Centro de Referência da Mulher, que é o Centro Integrado, que é onde elas podem estar indo. Quando chega até mim essa informação, né? Assim, às vezes as pessoas me perguntam, eu falo, recorre, vai até lá, porque elas vão ser acolhidas, elas vão ter uma equipe especializada para poder estar acolhendo e orientando essa mulher. Então, assim, eu mesmo fazer algo por elas, eu não tenho essa ação. Eu dou voz a elas e encaminho aonde elas têm que ir, porque lá vai ter uma equipe especializada para resguardar ela, para poder ouvi-la, para poder direcioná-la, aonde que está fazendo a denúncia, como que ela vai ser acolhida. Então, realmente é uma equipe especializada de apoio a essas vítimas. Então, assim, eu normalmente direciono para elas e para estar indo nesse lugar, para elas estar fazendo. Ou procurar, caso não tenha acesso, procurar uma delegacia onde também tenha vinculado aí à Delegacia da Mulher, para que ela possa estar se resguardando dessa situação. Pessoal, o assunto é muito sério, é muito importante para a nossa sociedade a gente dar voz para essas mulheres. Então, logo após os comerciais, nós vamos voltar a esse assunto, de onde ir, como procurar, como agir diante de uma situação dessa. Logo após os comerciais, Vitrine Social e Saúde, estaremos novamente com você. Mais uma vez o programa aqui Vitrine Social e Saúde. E quando a gente traz um tema desse, a gente traz as pessoas a participar. Perguntas surgiram, né? Como que uma mulher vai fazer denúncia porque ela já é ameaçada? Além de sofrer a agressão, ela é ameaçada de morte. Isso é uma coisa muito séria, né? E aqui nos bastidores, juntamente com o pastor Paulo e com a Vanessa, né? Eu até cheguei a arrepiar de emoção, porque eu acho que a igreja, todos os órgãos que podem ajudar as pessoas, ele falou que tem aqui, ó, marido agressor, não ore por ele, denuncie. Isso é muito importante. E se a pessoa está com medo, né, Vanessa, está correndo risco de morte, será que ela já não está morta?
sem ser morta fisicamente, porque uma pessoa que chega a te agredir, a te colocar limitações, de uma certa forma ela está te matando, né? Sim. Mas, diante disso, Vanessa, como que você acha assim, que a gente pode orientar essa pessoa? Tem algum sinal que ela possa fazer, se ela não pode desabafar com alguém, se ela não pode sair? Como pedir ajuda, né? Se chegou num caso tão crítico desse, de ameaça de morte, como pedir ajuda? Como tentar sair disso? Você tem assim, alguma observação para fazer sobre isso? Olha, doutora Ina, é muito delicado, né? Porque se ela já está excluída da sociedade. Com certeza o agressor já proibiu ela de ter contato com pessoas e não deixa ela sair, né? Então, como que ela vai até o local fazer a denúncia? Eu falo que nós, como sociedade, eu como uma mulher, você como uma mulher, a gente está dando voz a elas. Fazer uma corrente onde outras mulheres que não passam por isso se atentar aos sinais. Alguma forma, ela vai tentar se comunicar. Hoje tem várias campanhas acontecendo, inclusive teve aquela campanha do batom, onde sinaliza na mão, né? Teve um vídeo também circulando na internet, onde elas estavam numa reunião em comum e ela tentando se expressar, mas aí ela deu um sinal. Então, assim, pode combinar um sinal com uma amiga. Alguém restrito tem acesso a essa casa. Então, já teve, sim, situações de chegar informações até mim, né? Porque eu falo que o projeto, ele é abrangente. Então, às vezes, a pessoa está pedindo ajuda, auxílio, às vezes em questões de alimento, mas na verdade é uma ponte para eu chegar nessa pessoa. E quando a gente chega, a gente tendo um pouquinho mais de acesso, porque a gente está chegando lá para levar uma ajuda de alimento, um exemplo. Mas aquela pessoa, às vezes, ela já começa a dar alguns sinais. E aí, por ter um contato comigo, ela consegue, às vezes, se abrir um pouquinho mais. Então, esses sinais que ela vai dando para a gente ficar em observação, né? Para que ela tenha liberdade de falar de uma forma que ela não vai ser exposta. E a pessoa que ouvir, não ver aquilo assim, de uma forma de reproduzir, como expor essa pessoa, pegar e identificar. Tem os órgãos, então liga, faça a denúncia, fale por ela, dê voz a ela. Essa mulher precisa de uma voz. Então, assim, por mais que seja delicado, sim, de alguma forma a gente tem que começar a combinar sinais ou conversas que não se expõem, que não façam com que ela venha se expor, mas que ela possa ser alcançada, né, que ela possa ser atingida. Vanessa, e incrível que isso é um ciclo vicioso. Sim. A mãe sofre agressão, os filhos crescem achando aquilo natural e começam a agredir as namoradas, que Sim. também depois vão agredir, e essa agressão continua. Se esse processo não for impedido, não tem como parar. Então precisa de dar um ponto final, precisa de começar a mostrar que isso precisa acabar e que toda a sociedade tem responsabilidade. Sim. Não concorda? Com certeza. Eu vou dar um exemplo, assim, lógico que tá dentro do assunto, mas o que aconteceu comigo, né? Que era dentro de casa. Eu saí de casa fugida, vamos dizer assim, por jurada de morte. Então, eu tive o encorajamento. Mas, aí, nesse momento, eu tive pessoas que me acolheram. Tem mulheres que não têm, né? Ou acha que não tem porque tem medo. Mas, assim, eu falo que eu tive um pouquinho mais de ousadia. Mas, na verdade, acho que nem foi tanta ousadia. Foi a sobrevivência. Eu falo que eu saí praticamente com a roupa do corpo. Entendeu? Assim, e nesse momento, eu já estava com o meu atual marido. E eu falei, se ele visse essa situação, ao invés de ter uma tragédia, iam ser duas tragédias, né? Então, assim, e lógico que eles me acolheram, né? Me curaram. Então, mas tem mulheres que já estão ali com o seu companheiro e muitas das vezes as famílias não têm noção, às vezes a mulher mora em outra cidade, não tem como voltar para casa. E elas saberem que, a partir do momento que elas pedem esse socorro, nos lugares adequados, que é onde, né, eu citei o Centro de Referência da Mulher, ali elas vão estar acolhendo e direcionando, é tudo muito sigiloso. Né? Então, assim, ir,
a chegar até esse ponto em socorro, busca do né? socorro mesmo. E ali ela vai ser acolhida e direcionada. Essa mulher não pode voltar novamente para o convívio desse agressor. Ela tem que ser retirada, assim, juntamente, normalmente com as crianças, né? Porque esse ciclo é vicioso. O filho começa a reproduzir o que o pai faz e aí vai só aumentando e vai reproduzindo. E as pessoas começam a achar, né, que a violência tem nível social. Isso não existe, né, Vanessa? Em Não. qualquer nível social existe agressão física, agressão psicológica, né? E nós temos que quebrar isso. Para nós quebrarmos isso, é isso que nós estamos fazendo. Exatamente. Conversando, partilhando de sentimentos, de emoções, Sim. humanizando. Exatamente. Né? Como o pastor Paulo, como homem, humanizando com a causa da mulher. Exatamente. O Elias, o seu esposo. Com certeza. A gente conseguir esse apoio de homens importantes Sim. para ajudar nesse grupo de apoio às mulheres. E dentro dessas violências existem outras violências, não só a mulher, a meninas e meninos. A gente fica muito triste de ver esse índice, ainda mais agora, né, que todo mundo ficou no isolamento, né? E aí se sentiram protegidos, né, Vanessa? A verdade foi essa. Eu acho que houve um grande aumento de violência doméstica que a gente acabou, assim, assustado, né? Porque com certeza. Talvez agora, por informação, as mulheres estão procurando mais ajuda, mas tem aquelas ainda, né? Que em cidadezinhas pequenas, que não tem grandes centros de apoio, mas em toda cidade tem uma delegacia da mulher. Tem, normalmente tem. Esse órgão existe? Sim, normalmente tem que ter, né? Então, assim, a gente está trabalhando, aí essas informações precisas até a gente pode estar buscando, mas normalmente em todo lugar tem, delegacia tem, e procurar se tem, né? Esse, que é a delegacia especializada de atendimento à mulher, se está acoplado, né? Se está tudo junto. Eu acredito que tenha sim, né? E agora, voltando um pouquinho ao assunto da classe social, às vezes a gente está acostumado a dizer que é uma classe baixa que passa por isso. E o que acontece? Às vezes a pessoa ela é bem colocada na sociedade, tem um nível social elevado, cultural também, representativo, né? E aí como que ela vai se expor? Como que ela vai chegar num lugar desse e chegar assim, nossa, às vezes até esse olhar, você aqui, né? Então, assim, aí elas têm vergonha e aí elas acham que elas não podem denunciar. Mas eu acredito que, assim, pela pouca experiência, pelos acessos que já chegaram até mim, não é quase elas por elas, né? Assim, não tem como falar assim, não, é a classe média baixa, a classe baixa ou a classe C que sofre esse tipo. Não, são todas as pessoas, são várias classes que passam por isso. A classe média alta, ela não se assume, porque vai tá se expondo na sociedade. Então, gerando escândalo. Gerando medo do escândalo. Exatamente, porque provavelmente o agressor, é o que eu falei aqui, ele tem um posicionamento perante a sociedade que é livre de suspeitas. Então, teve um caso que chegou até mim, que a pessoa, aparentemente, eles eram um casal perfeito para a sociedade. Era um casal modelo. E, então, é livre de suspeita. Então, se chegasse até a minha informação que ela estava sofrendo, eu até duvidaria dessa pessoa. Entendeu? Porque, assim, fala assim, nossa, não é possível que vocês passam, que vocês estão vivendo isso. A ponto de, realmente, assim, essa pessoa, ela perder a credibilidade, ela chegar no nível profundo de depressão e perder tudo à sua volta. Porque ela não perdeu só a vida em si, ela perde a autoridade, ela perde a referência. E eu falo que, assim, ela não teve credibilidade nenhuma perante a sociedade. As pessoas que estavam em volta dela duvidavam dela, porque ele era uma pessoa livre de suspeita perante a sociedade. Então, ela realmente chegou a perder a saúde e quase perde a sanidade. Então, foi um caso que mexeu muito comigo, esse caso. E a gente tem que ficar atento, porque às vezes a maioria das vezes são as pessoas que é livre de suspeita. Outro caso também, que era livre de suspeita, assim, um casamento longo, duradouro, que era um exemplo para a sociedade, já era um casal que era referência, né, na sociedade, em termos de influenciar opiniões, que eu também não imaginava que essa pessoa passava por algum tipo de violência. Não era física, mas era a emocional,
né, que ela passava. Então, a gente tem que ficar muito... É uma linha muito tênue aí, da gente ficar pensando só que é agressão, que só as pessoas que agridem, às vezes é porque é alcoólatra. Não, a pessoa é qualquer classe social que sofre passa por essa situação. E a gente está vendo aqui a participação do pessoal, realmente eles falando que é um tema polêmico e dessa necessidade, né, da gente levar informação às pessoas e acreditar que de uma forma ou de outra o ser humano, diante desse momento que nós estamos vivendo, eu acho que ele está se tornando um pouco mais humano. Sim. Ele está... Talvez a gente falou isolamento, né, esse distanciamento social, talvez ele começou a despertar as pessoas na questão do olhar, né? Sim. Que agora nós estamos com máscara. Por onde nós vamos nos comunicar? Pelo olhar. Exatamente. A gente entender que o olhar diz muitas coisas. Com certeza. E com esse olhar a gente começar a olhar em volta da gente e perceber o que está acontecendo, né? Vanessa, eu vou deixar você fazer as suas últimas considerações, agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Passa rápido. Passa! Uma hora é muito rápido, mas é uma hora eu acho que é uma hora que vale a pena você dedicar. Você fala muito, eu acho muito bonito isso, que Deus não une vidas e une propósitos. Exatamente. Os nossos propósitos vieram a se encontrar, né, junto numa campanha, e que a gente tem caminhado junto com grandes propósitos, com grandes referências para a gente crescer como mulher, crescer como ser humano. Sim, e eu gostaria de te agradecer e deixar aqui livre para quando você puder voltar a gente abordar, porque hoje nós falamos só da violência contra a mulher. Sim. Mas tem a violência contra as crianças, sim, né, que isso ocorre dentro de casa. Pra gente começar a despertar, né, Vanessa? Sim. As pessoas, né? Eu tava lendo muito sobre isso, inclusive eu li que tem casais que a partir do momento que a mulher procurar ajuda psicológica, né, para ela, para o esposo, eles se tratam e eles não é só a separação, mas eles reconstituem o lar. Sim. E às vezes a pessoa precisa de tratamento. Exatamente. Né? Então eu vou deixar você com as considerações finais e te agradecer de coração, tá? Pela sua presença, por partilhar com a gente essas experiências que é difícil de recordar, sim, mas que faz de você essa mulher forte, que está espelhando muita gente e que está ajudando muita gente também. Muito obrigada. Olha, eu que tenho que agradecer essa oportunidade. Eu falo que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que chegam até nós. E eu quero ser realmente esse canal de bênção na vida das pessoas. E as perguntas que não foram respondidas e alguma dúvida que tiver, pode estar me enviando, pode estar, né? Continue conversando, comunicando com a gente, para que essas mulheres possam, sim, ser alcançadas. E, lógico, a gente falou assim, muito superficial sobre a violência doméstica, é um tema muito mais abrangente, que tem que ser publicado. As pessoas que têm voz ativa têm que se posicionar, aqui, inclusive, na nossa sociedade, tem que se posicionar e abraçar essa causa. A gente não tem que se calar perante isso. Vamos, sim, fazer uma corrente do bem e fazer com que essas informações cheguem ao maior número de mulheres e de pessoas. Falei muito superficialmente também do meu caso. A questão do abuso sexual aconteceu na minha infância, né, assim, com pessoas livres de suspeita. Então, se você quiser voltar com esse assunto também, me coloca à disposição, porque é difícil falar, é difícil você voltar onde te machucou, mas é necessário para que essa ferida seja cicatrizada. Hoje já é cicatrizada, mas tem muitas que estão com essa ferida aberta. Então, mais uma vez, obrigada, né? As pessoas podem ir me acompanhando o meu trabalho também. Eu vou estar dando voz para essas mulheres também nas redes sociais. E eu quero deixar aqui, eu falei sobre o centro de referência, deixar o telefone de contato, que eu acho isso é muito importante. Isso, porque é onde elas têm que procurar. O Centro Integrado da Mulher fica na Rua Luiz Próspero, 242, Parque das Américas. Então, lá ela vai achar uma equipe especializada para acolhê-la e direcionar quais são os próximos passos que ela vai estar fazendo. Então, mediante a tudo isso, eu só tenho que agradecer e vamos continuar fazendo sim, fazendo uma corrente do bem e praticando, né, o amor ao próximo, que inclusive é o nome do meu projeto, Projeto Amor ao Próximo. Isso mesmo. Sábado que vem teremos um programa especialíssimo. Estaremos aqui com o Dr. Emerson Milhorim, médico formado pela UFTM, neurologista,
neurofisiologista pela USP Ribeirão Preto. Nós vamos falar aqui de depressão. É importantíssimo que vocês estejam aqui com a gente. Para você que considera esse assunto relevante, tanto intimamente como para outra pessoa que estejam passando esse problema, compartilhe essa nossa nova live para a semana que vem, no sábado. Estaremos aguardando vocês aqui com muito carinho, viu? Prazer ter todos aqui conosco e até breve, novamente com Vitrine Social e Saúde.